Bom, olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos do terceiro trimestre já. Eu já dei uma aula sobre núcleo celular, né? Sobre as estruturas do núcleo celular, que era o tema 1. Tá? Agora nós vamos continuar aqui a partir do tema 2, que é na página 131. Nós vamos ver o tema 2, material genético, vamos ver o tema 3 sobre cromossomos e o tema 4 sobre divisão celular, ok? Então vamos lá. Bom, eu já falei na última aula sobre o núcleo, né? O núcleo da célula. Vamos dar uma olhadinha aqui. Das células eucariontes, lógico, né? Somente as células eucariontes é que tem núcleo. As procariontes não têm núcleo. Células procariontes, por exemplo, são as das bactérias, tá? Todos os outros grupos de seres, os protistas, os fungos, os animais e as plantas, as suas células têm núcleo. Vou desenhar aqui uma célula, então, só para a gente uma célula assim, qualquer formato assim. Aí nós temos um núcleo, é onde vai estar o material genético. Aí olhando para o núcleo, né, vocês sabem que aqui é a membrana, né? Membrana plasmática, temos o citoplasma, aí nós temos aqui o núcleo. O núcleo ele é formado aqui, ó. Essa parte de fora aqui é a chamada carioteca. Carioteca. É uma pelezinha que forma o núcleo. Aí dentro do núcleo nós temos aqui, ó, vamos pintar de vermelho aqui, nós temos o nucleoplasma, vamos escrever aqui, é como se fosse o citoplasma. Aqui fora a gente tem um citoplasma, como se fosse um gel, né, que preenche a célula, nós temos uma espécie de gel que preenche o núcleo também. Aí nós temos o nucleoplasma. Ok, e aí dentro do núcleo nós temos uma outra região, como se fosse um núcleo dentro do núcleo, chamado de nucleolo. Nucleolo. Ok? Então essas são as três estruturas básicas da formação do núcleo. E aí, claro, aqui dentro vai ter o material genético, né? O material genético vai estar aqui dentro na forma de DNA, formando os cromossomos que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, esse aqui é o núcleo da célula. A gente vai ver então agora como que é esse material genético que fica dentro da célula. Vamos lá. Bom, eu estou aqui então com o tema 2 e lá na página 131, tá? Se você tem um livro, você abre aí na página 131 para acompanhar comigo, ou acompanha aqui comigo no vídeo mesmo, e eu vou deixar essas páginas em anexo junto com a atividade, tá bom? Para você poder guardar aí no seu computador, no seu celular, para poder estudar. Então vamos lá, na página 131, tema 2, o material genético. Vamos ver aqui o DNA e os genes. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Claro, o DNA e os genes. O DNA se diz, o DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, tá? Esse palavrão aqui, ácido desoxirribonucleico. Em inglês fica ao contrário, né? A gente lê essa palavra aqui primeiro em inglês e depois o ácido, que é acid, né? Então fica DNA, desoxirribonucleico ácido. Aqui, muitas vezes aqui no Brasil, a gente chama de ADN. É a mesma coisa, tá? Ácido desoxirribonucleico. Mesma coisa. Então, o DNA é a molécula que contém as informações genéticas hereditárias. Então, tudo que o seu corpo herdou, né? Características que o seu corpo herdou dos pais, ele está descrito no seu DNA. Cabelo preto, cabelo loiro, ou olhos azuis ou olhos castanhos, né? Até mesmo se você é homem ou mulher, né? Várias características do seu corpo, a sua altura, por exemplo, né? Isso está tudo descrito no seu DNA. Então, ou seja, aquelas que são as características, as informações genéticas, aquelas que são passadas de geração em geração e que estão relacionadas à manifestação das características do seu corpo. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas do organismo. É o DNA que comanda, né, que passa o código para a produção de proteínas no seu corpo. As proteínas, vocês sabem, elas são importantes para a formação. Elas são como se fossem os tijolos de formação do seu corpo. Das membranas, né, das estruturas das células, dos tecidos, eles são formados de proteína.
As proteínas são as moléculas que determinam a estrutura das células, olha só, acabei de falar, e controlam as suas atividades. Beleza, vamos aqui. A molécula de DNA é constituída de diversas subunidades. Então ela é dividida, ela é subdividida, né? É como, sei lá, o DNA fosse um prédio, cada andar é uma unidade. Os nucleotídeos. Os nucleotídeos seriam os pedacinhos do DNA. Cada nucleotídeo de DNA é formado por um açúcar, desoxirribose, do tipo desoxirribose, por um grupo fosfato e por bases nitrogenadas. Então ele é formado de 3 partes: um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. A palavra nitrogenada vem de nitrogênio, ou seja, base nitrogenada é um pedacinho ali que tem nitrogênio. Podem ser, olha só, os diferentes tipos que nós temos de nucleotídeos, tá? Nós temos a adenina, que a gente vai usar a letra A para representar, a guanina, que a gente usa a letra G, a citosina, que a gente usa a letra C, ou a timina, que a gente usa a letra T. Então são 4 letrinhas aqui: A, G, C e T. Depois a gente vai ver que tem a letra U também, de uracila, mas aí é para depois. Esses componentes são arranjados em 2 cadeias, que se apresentam em formato helicoidal. Então, as 2 cadeias seriam assim, como se fosse a escada. Quando a gente desenha uma escada, a gente desenha um lado da escada, o outro lado da escada, e o que liga um lado no outro? São os degraus, não é? Então, o DNA ele é assim, ele tem um lado, que é uma cadeia, o outro lado, que é a outra cadeia, e nós temos as estruturas de ligação. E é helicoidal, ele é torcido, então na verdade ele é assim, ó, um e o outro, certo? E aí eles são ligados assim, ó. Tem as ligações aqui, é como se fosse uma escada já subiu naquelas escadas que vai girando assim, ó, né? Uma espiral, escada em espiral. É mais ou menos assim que funciona a estrutura do DNA. Então aqui, ó, até chama de dupla hélice, né? São 2 hélices contorcidas uma na outra. Semelhante a uma escada em caracol, aí acabei de falar. As 2 cadeias são mantidas unidas por ligações químicas entre as bases nitrogenadas. Essas ligações químicas são esses degraus aqui, ó. Isso aqui são as ligações. Nas quais a base adenina forma um par com a base timina. Então olha aqui, o A ele é sempre parceiro do T. A adenina é sempre parceira da timina. Enquanto a citosina forma o par com a base guanina. Aqui, ó, citosina junto com a guanina. Então, são os pares. Então, se aqui, por exemplo, nessa escada aqui que eu desenhei, ó, vou aumentar aqui. Se aqui é um A, aqui tem que ser um T. Se aqui é um T, aqui tem que ser um A. Se aqui é um G, guanina, aqui tem que ser citosina. Se aqui é citosina, aqui é guanina. Certo? Sempre assim. Esses são os pares. Um é como se fosse os pares, né? Pares, o casalzinho AT ou TA e o casal GC ou CG. Aí está dizendo aqui assim, ó. Toda a informação genética do organismo encontra-se codificada na sequência dessas 4 bases. Então, é essa sequência, assim, ó, como está sequenciado isso aqui, que vai dar certas características ao seu corpo, tá? Então, isso aqui é um código, é o código genético, tá? Dependendo da sequência, vai acontecer alguma coisa. A pessoa tem cabelo castanho, né? A outra tem cabelo loiro. Depende dessas sequências aqui em certos lugares no DNA, tá? Tem um certo lugar que vai regular a cor do cabelo, a outra vai regular a altura da pessoa, a outra vai regular, sei lá, o tamanho do pé, a outra vai regular, sei lá, onde vai ter mancha no corpo, tá? Então, o tamanho da orelha. Então, cada pedaço, em algum lugar no DNA, sempre tem uma região que comanda alguma coisa no seu corpo. E aí depende da sequência, desse código genético, vai ser a sua característica, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui tem um desenho, né? Aqui tá bem mais bonitinho do que eu fiz. Olha só, uma cadeia aqui, né? Uma cadeia aqui, helicoidal, e a outra aqui. Certo? E aí nós temos as ligações, olha só. Aqui a gente pode dizer que, ó, de quanto que o verdinho é a timina, T, né? Faz de conta que a timina verde é T. T. Onde tem verde aqui é T. Ó.
E aí, quem que é o par da timina? Vamos olhar lá em cima de novo, olha lá. Ó, o par da timina é a adenina. Então, o laranja tem que ser o A. Tá vendo aqui, ó? O laranja é o A. E tá vendo que sempre ele tá junto com o verde, ó? Ó. Sempre a adenina está junto com a timina. E se eu olhar aqui o amarelo, chamar o amarelo de guanina, o roxo é a citosina. Ali, ó, citosina aqui, então aqui tem uma guanina aqui em cima. Aqui, guanina, citosina. Guanina é amarela, né? Guanina, citosina. Guanina, citosina. Guanina, citosina. Certo? Então sempre são os pares. Aqui ele chamou, aqui ele colocou aqui, ó, não vi que tinha colocado, eu inventei diferente, tá? Mas a ideia é essa daí, ok? Eu troquei as cores, mas a ideia é essa. Continuando aqui, ó. Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que, em sua maioria, orientará a produção de uma proteína. Essas regiões codificantes são chamadas de genes. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui direito. Ó. Você tem aqui um pedaço do DNA. Eu não vou deixar ele enrolado, tá? Vou deixar ele inteiro aqui, ó. Vou desenrolar ele. Então você tem aqui, ó, uma cor, vamos dizer aqui, ó, vermelho com azul, aí o verde com o roxo, certo? Opa, caiu as coisas aqui. Peraí. Caiu a lâmpada. Caiu minha lâmpada. Aí, vamos ver se fica aí. E aí você tem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, uma outra sequência. Azul com vermelho, né? Que é sempre um par. E aí o verde e o roxo. Vou pôr mais um aqui. Vou pôr um vermelho e o azul. Ok? Então são as 4 bases aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Isso aqui às vezes ele abre, tá, pessoal? Isso aqui ele abre aqui no meio, ó. Ele abre. E aí entra aqui no meio o RNA. Ele entra aqui no meio, ó, o RNA. Ele entra aqui no meio. O que ele faz? Ele vai levar a informação para fora. Ele vai levar essa informação aqui para fora. Ó. Vai formar aqui. Ó, tá vendo esse vermelho em cima? Vai formar um vermelho aqui. Aí esse verde aqui vai formar o verde aqui. E aí depois aqui em cima nós temos um azul nele. Nós temos um roxinho nele aqui. E nós temos um azulzinho nele aqui, ó. Certo? E aí ele vai sair daqui. Ele sai. Quer dizer, o RNA ele foi lá dentro do núcleo, abriu aqui ó, o pedacinho do DNA, abriu, ele fez uma cópia. Tá vendo que ele fez uma cópia? Ó, isso aqui é uma cópia dessa parte de cima aqui. Aí ele sai, ó, ele tá aqui, ó. Como é que ele fez? Ele fez vermelho, verde, azul, roxo e azul de novo. Essa sequência aqui, pessoal, isso aqui é o RNA. Vamos escrever aqui, RNA. E aqui em cima é o quê? Aqui é o DNA. Ai, caiu de novo. Tá difícil. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Isso aqui é o DNA. Né? Isso aqui vai embora. Isso aqui é gigantesco, tá? E olha só, ele sai do núcleo, o RNA sai do núcleo e ele vai produzir o quê? Lá numa estrutura chamada ribossomo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Lá numa estrutura chamada ribossomo, esse RNA vai produzir uma proteína. Tá? Com essa sequência aqui, ó. Ele vai usar essa sequência para produzir uma proteína. Isso aqui é o código que diz como deve ser produzida uma proteína. Certo? Então, esse aqui é o código para a produção de uma certa proteína. Pode ser uma proteína para a própria célula, pode ser uma proteína para a célula mandar para fora, mandar para o sangue. Né? Pode ser, por exemplo, insulina. Insulina que o corpo tem que ter insulina para poder pôr o açúcar para dentro das células. A insulina é produzida numa região ali perto dos rins, e aí tem células ali que fazem essa produção aqui. Ó. O RNA vai lá, produz o código e aí fabrica a proteína insulina. Tá bom? Tem células especializadas nesse mecanismo aí. Ok. Só uma curiosidade, pessoal. Alguém pode perguntar, mas qual que é o tamanho do DNA? Bom, o DNA, dentro de cada célula, ele é dividido em várias partes. Depois a gente vai ver que são os cromossomos. Se a gente unir todos eles e esticar uma célula do seu corpo, uma célula só, vai ter um DNA de 2 metros de comprimento. 2 metros, uma célula microscópica. Se você alinhar o
todo o DNA que tem dentro dela vai dar 2 metros, tá bom? Como a gente tem o adulto, o ser humano adulto tem mais ou menos 65 trilhões de células, tá? Quer dizer que se eu pegasse todos esses 65 trilhões e multiplicasse por 2 metros, daria para ir da Terra, olha que curioso, da Terra até o Sol, daria para ir e voltar 67 vezes. Só com o DNA do seu corpo, do corpo de um ser humano adulto, tá? 65 trilhões de células e cada célula com 2 metros de DNA. Daria para ir da Terra ao Sol 67 vezes. Curioso, né? Bom, mas eu espero que vocês tenham entendido então esse mecanismo aqui. Qualquer coisa, volta aí para entender como funciona. Ele vai explicar aqui de novo, tá? Coisas que eu falei, vai falar aqui de novo. Vamos lá. O RNA, então o nome dele é ácido ribonucleico. Veja que ele é diferente de DNA, que é ácido desoxirribonucleico. O desoxi quer dizer que é tirado um oxigênio, é sem oxigênio. A diferença está na presença de oxigênio ali. E o tamanho também. Então o RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia única. Ou seja, ele não tem dois lados. Vocês viram ali o desenho que eu fiz, né? Ó o RNA aqui embaixo, ó. Ele não tem dois lados. Tá? Deixa eu ver se eu apago aqui um pouco para tirar essa poluição aqui. Ó. Olha lá o RNA. Ele não tem dois lados, ele só tem um lado aqui embaixo. Ó. Não é igual o DNA que tem duas cadeias, cadeia dupla, né? O RNA é cadeia simples, ou cadeia única. Ele também é formado pelos nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina. Cada nucleotídeo de RNA é constituído de um açúcar, ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Olha lá, quase igual à base do DNA, só que a diferença é que lá era um açúcar do tipo desoxirribose, agora é um açúcar do tipo ribose. O detalhe disso, pessoal, não se preocupa não, tá? O que é a diferença, não sei o que. Isso aí vocês vão ver no ensino médio. No segundo grau vocês vão ver a diferença do desoxirribose com a ribose. Você pode pensar que a diferença é a estrutura da molécula. Uma tem oxigênio, a outra não tem. Por isso, aqui não tem a desoxirribose e aqui tem a ribose. Tá? Mas o nucleotídeo, a timina, por exemplo, é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Que pode ser, olha só a diferença, adenina, guanina, citosina e uracila. Aparece uma aqui, ó, no lugar da timina, nós temos a uracila, tá? Então, por exemplo, se esse roxinho aqui fosse a timina, então esse roxinho de baixo aqui é a uracila, tá? É a mesma coisa, a única diferença é que troca timina por uracila no RNA, tá? Então, só passando a limpo aqui. O DNA, nós temos adenina com timina, né? E nós temos guanina com citosina. No RNA nós temos adenina com uracila e guanina com citosina, tá? Quando o RNA se aproxima do DNA, a única diferença é que a informação de timina vai ter lá uma uracila no lugar. Beleza? Ok. Seguindo aqui, vamos para a próxima página. Vamos aqui então os genes e a diferenciação celular. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Assim. Tá aqui, os genes e a diferenciação celular. Todas as células de um organismo pluricelular, como é o nosso, nós temos muitas células no corpo, né? Se originam de uma única célula, o zigoto. Então, quando você acaba de acontecer a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, surge ali o zigoto. É você. Você surge. Você é uma célula só no começo, tá? Chamada zigoto. Você é unicelular no início. E aí começa o quê? Divisão celular, certo? Por isso, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo. Por que todas as células têm o mesmo DNA? Porque um dia você foi uma célula só. E ela foi se reproduzindo e as células vão se duplicando. O DNA vai se duplicando, né? Quadruplicando, e aí 8, 16, 32, até virar trilhões. E são cópias, né? Uma célula possui um DNA que é cópia da outra de onde ela surgiu. No entanto, em muitos organismos existem diferentes tipos de célula. O ser humano tem células dos neurônios, do cérebro, nós temos células da pele, nós temos células da parede do estômago, nós temos células do sangue, não é?
Então nós temos células sensíveis no fundo do olho, que formam a retina. As células elas não são iguais. Elas funcionam de maneira diferente, elas são diferentes. Então, como que as células com o mesmo material genético são diferentes entre si? Se elas têm o mesmo DNA, por que elas são diferentes? Vamos tomar como exemplo o ser humano. Com o desenvolvimento, acontecem divisões celulares, formando novas células e promovendo o crescimento do embrião e a formação de diferentes órgãos e tecidos. Esse processo é chamado de especialização. Especialização ou diferenciação celular. Olha lá, a palavra diferenciação é de ficar diferente. Células que ficam diferentes. Apesar de todas as células desse organismo ter o mesmo material genético, em cada tipo celular apenas uma parte dos genes está ativa, que define a sua especialização. Ou seja, o seu DNA tem partes que podem desligar e outras que podem ligar. Dependendo do que está desligado e o que está ligado dentro do seu DNA, é o formato da célula, tá? Você vai ter uma célula. A célula do neurônio tem algumas partes ligadas e outras não. A da pele já são outras partes que estão ligadas. Então nós temos pedaços do DNA que ligam e desligam, tá? Genes que estão ativados e genes que estão desativados. Vamos lá. Por esse motivo, uma célula do pâncreas produz hormônio insulina e não o pigmento melanina, por exemplo, que esse aqui é o da pele, né? Que é produzido nas células da epiderme e confere a cor da pele. Então, por que uma célula do pâncreas produz a insulina e a da pele produz a melanina? Porque são partes diferentes do DNA que estão ligados e desligados. Beleza? Aí, continuando aqui embaixo, ó. A construção do modelo do DNA. Isso aqui é um pouco da história dos descobridores, tá? Até o início da década de 40, ou seja, 80 anos atrás, o meio científico predominava a ideia de que as moléculas que armazenavam as informações hereditárias eram as proteínas. Então, antes se achavam que eram as proteínas que davam as características genéticas. Em 44, alguns pesquisadores, ao realizar experimentos envolvendo pneumococos são bactérias causadoras de pneumonia, concluíram que a molécula que carregava as informações biológicas dos seres vivos era o DNA. Aí descobriram o DNA, em células de bactérias. Em 1950, o bioquímico austríaco Erwin Chargaff estudou a composição do DNA de diferentes espécies e chegou à conclusão de que em todas elas a quantidade de adenina era igual à de timina e a mesma quantidade de guanina era igual à de citosina. Aí, ele descobriu os pares, né, de nucleotídeos. A adenina e a timina eram pares e a guanina e a citosina eram pares. Em 1952, a biofísica britânica Rosalind Franklin e o fisiologista neozelandês Maurice Wilkins realizaram diversos experimentos usando os raios-x para inferir a conformação das moléculas do DNA. Ou seja, usaram raio-x, radiação X, né, para saber como que era a forma do DNA, concluindo que o DNA era longo, fino e formado por duas cadeias. Reunindo os dados dos trabalhos de diversos pesquisadores, em 1953, o biólogo estadunidense James Watson e o físico britânico Francis Crick propuseram um modelo tridimensional de dupla hélice da molécula de DNA. Então, isso ficou conhecido como a molécula de Watson e Crick, né? A molécula de DNA. Eles fizeram aquele desenho, né, que ficou famoso, aquele desenho espiral assim, né? E aí eles ganharam um prêmio Nobel por essa descoberta do formato da molécula do DNA. Embora tenham contado com a contribuição de diversos cientistas de várias partes do mundo, esse modelo ficou conhecido como o de Watson e Crick. Tá? Os dois ganharam um prêmio Nobel, mas na verdade o prêmio deveria ser distribuído para mais pessoas. Hoje em dia a academia que distribui o Nobel já faz isso, ele distribui melhor o prêmio, né? Não dá assim para uma pessoa só e deixa a outra chupando o dedão. Já eles distribuem para uma equipe maior de descobridores de alguma coisa. Ok? Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, vamos lá então. Nós vamos começar aqui o tema 3. Tema 3. Cromossomos eucariontes. Ou seja, os cromossomos, que são, a gente vai ver o que é, né? Agora os cromossomos, que na verdade é o DNA, tá? E, só que dos eucariontes, então, o que a gente está estudando são aqueles seres que têm núcleo. Vamos lá. Estrutura do cromossomo eucarionte. Nas células eucariontes, cada molécula linear de DNA, cada
Cada DNA que está dentro da célula está associado a proteínas, formando um cromossomo. O DNA dentro da célula, pessoal, ele não é uma fita só, não é uma cadeia dupla só. São várias, tá? São várias. A gente vai ver que o ser humano tem 46 dentro de cada célula, tá bom? E cada fita dessa é um cromossomo, tá? Então é como se o DNA, ele é como se pegar, sei lá, você pega uma fita enorme, divide em 46 pedaços, aos pares, sempre de dupla, de 2 em 2, né? 46, e aí você tem cada fita dessa é um cromossomo. Durante o período de vida em que a célula não está se dividindo, né? Então a célula está lá funcionando, ela não está se dividindo. Os cromossomos ficam emaranhados no núcleo celular, fica tudo embolado, né? Então, sei lá, vamos desenhar aqui do lado. Você tem um núcleo aqui, ó. Então, o núcleo aqui, e aí o DNA, os 46 pedaços, eles estão todos aqui, ó. Tudo embolado assim, ó. Certo? O novelo assim, ó, tudo novelo de linha, todo embolado, tá? Então é quando quando a célula não está se reproduzindo, tá? E não é possível distingui-los individualmente ao microscópio. Então o cara usa um microscópio potente, né, para ver o núcleo da célula. Ele olha, ele não vê nada, assim, ele vê só assim, ó. Olha a foto aqui, ó. Letra A. Ele vê isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo da célula, ó. Ele vê uma coisa só, uma massa ali toda, né? Não vê nada diferente ali. Aí está dizendo assim: quando a célula entra em processo de divisão, os cromossomos dobram-se sobre si mesmos, tornando-se mais compactados. Isso facilita a distinção ao microscópio. Eles começam a fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cada fita começa a fazer isso aqui, ó. Vira um bolinho assim, ó. 1, 2, 3, certo? E aí tem um parzinho, ó. Mais um aqui, 4. Esse aqui é par desse. 5. Esse aqui é par desse. E 6. Esse é par desse. Tá vendo? Eu já fiz 6 aqui, ó. E aí no caso do ser humano tem que fazer quantos? 46, tá bom? Eles vão ficando assim, lá dentro da célula. Aí você começa a ver, ó. Dá pra ver no microscópio, você começa a ver que eles são... Aí tem uns que são pequenininhos, né? Tem uns que são pequenininhos. Né? Outro bem pequenininho aqui. Parzinho aqui. Certo? Já fiz quantos aqui? Já fiz 10, ó. Tem que fazer 46 para o ser humano. Certo? Eles começam a ficar assim compactados na época da divisão. Quando chega a hora da célula fazer divisão. E aí o que acontece? Olha só, cada par esse par vai para um lado, esse par vai para o outro lado. Esse par vem para cá, esse par vai para lá. Esse par vem para cá, esse par vai para lá. Aqui também, vai cada um para um lado. Eles se separam os pares. Aí o núcleo vai se dividir e vai ter DNA para os dois lados. Certo? Mais ou menos assim, resumidamente, tá? Agora voltando aqui, ó. E aí então eles ficam assim, ó. Dá pra ver aqui, ó. Olha só. Dá pra ver os pedacinhos aqui, ó. Aí vai ter, no caso do ser humano, vai ter 23 para um lado, 23 para o outro lado. E aí o núcleo vai se dividir ao meio, tá? Então na época da divisão eles começam a ficar com esses formatos aqui de canudinho, de chips, de alma chips, tá? Formato de alma chips. Tá aqui, ó. Cada espécie de ser vivo possui um número fixo de cromossomos e, portanto, de moléculas de DNA em suas células. Os seres humanos, por exemplo, têm 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, ou seja, 46 cromossomos. Se são 23 pares, né? São 46 cromossomos. A célula com cromossomos aos pares é denominada célula diploide. Então, toda célula humana que tem pares de cromossomos é chamada de célula diploide. Ela também é representada por 2N. Então, nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho uma célula 2N, uma célula diploide, tá? Di é 2, né? Diploide, 2, ou seja, tem pares. Por apresentar forma e tamanho semelhantes à mesma sequência de genes, os membros de cada par de cromossomos são denominados cromossomos homólogos. Então, quando eu tenho um cromossomo aqui, já desenhei ali, vou fazer de novo, vou fazer um grandão aqui, ó. Eu tenho aqui um cromossomo, ó. Esse aqui é um dos 46. Ele tem um par dele, que é igual a ele. Vamos lá, vou desenhar assim, ó. Ó, o parzinho. Tá? Os dois são... Esse aqui é um par. Esse aqui são
Isso aqui é um cromossomo, esse aqui é um cromossomo. Então, como eles são pares, cromossomos homólogos. Homólogos. Tá? Esse é o par. Vai cada um para um lado e eles vão fazer a mesma função depois quando a célula se dividir. Aí diz assim, ó. Algumas células apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. Ou seja, em vez de ter 46 cromossomos, tem só 23. São células que não têm o parzinho. Tá? Essas células são chamadas de haploides, ou representadas por N. Então, se eu tenho lá uma célula, o núcleo, tá a célula aqui, né? Célula grandona. Aí tá o núcleo aqui. Dentro do núcleo, só tem um, não tem o parzinho. Outro cromossomo aqui, ó. Só tem um, não tem o parzinho. Outro cromossomo, não tem o parzinho. Esse aqui não tem o parzinho. Esse daqui é uma célula N, não é diploide, ela é haploide, tá? Essa célula é uma célula haploide. E aí por que a célula é diferente, essa célula haploide? São os gametas. Ó, o gameta humano, eles são exemplo de células haploides. Quem são os gametas? No masculino é o espermatozoide, feminino é o óvulo. O óvulo e o espermatozoide são células haploides, só tem metade. Em vez de ter 46, tem 23. Por quê? Na hora que encontrar os outros 23 o espermatozoide encontrar os outros 23 do óvulo, vai formar 46 e vai formar uma nova mistura, um novo ser humano, certo? Então, por isso que você é uma mistura do seu pai e da sua mãe, ok? Está aqui, ó. Os gametas femininos e masculinos têm 23 cromossomos, ou seja, metade do núcleo de cromossomos, do número, né, de cromossomos da espécie. Eles se unem na fecundação, formando o zigoto e restabelecendo os 46, padrão para a espécie humana, certo? Então, uma célula comum humana tem 46 cromossomos. As células de reprodução têm só 23, ou seja, são células haploides, né? As células comuns são diploides, as células de reprodução são... as células comuns são diploides, as células de reprodução são haploides. Tem só metade. E aí, quando juntam uma haploide masculina com uma haploide feminina, forma 46 de novo. E aí surge um novo ser humano. Beleza? Bom, aqui embaixo, ó. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Aqui, ó. Número de cromossomos no gameta e no zigoto. Gameta é o espermatozoide e o óvulo. Vamos lá, aqui, ó. Gameta masculino. Tá vendo que tá N aqui, ó? Deixa eu aumentar mais. Tá um N, por quê? Ele é haploide, ele não é diploide. Ele só tem metade, só tem 23 cromossomos. Aí nós temos aqui o gameta feminino, o óvulo, também é haploide. Haploide. Aí o que acontece? Tem a fecundação, ou seja, o espermatozoide encontra o óvulo. E aí nós temos aqui, ó, cromossomo herdado do pai, são os vermelhinhos, ó. Aqui tem, ó, 1, 2, 3. E os cromossomos herdados da mãe, são esses azuisinhos aqui, ó. 1, 2, 3. E agora eu tenho um zigoto que ele é 2N, ele é diploide, certo? Aí um detalhe, aqui, pessoal, aqui só tem, você viu que só tem 3 aqui, ó? 3, né? 3 cromossomos. O ser humano tem 23. Aqui só tem 3. Claro, isso aqui então não é do ser humano, né? Mas aqui é só para simplificar, para ficar fácil a gente entender. Que não vai desenhar 23 aqui, senão fica muito, né? Então olha só de novo aqui, ó. Ó, deixa eu apagar aqui. Como aqui tem 3 e aqui tem 3, quando eles se juntam, ficam 6. E aí formam os pares, tá? Sei lá, esse aqui vai se juntar com esse aqui, vai formar um par. Esse aqui vai formar um par daquele, esse par desse aqui. E aí forma um novo ser humano, um novo ser vivo, que é diploide. Então nós temos aqui células haploides, gametas de reprodução, formando uma célula diploide, uma célula que vai dar origem a um novo ser vivo aqui, tá bom? Então só para a gente ler aqui embaixo, está escrito assim, ó. Representação esquemática dos gametas masculino e feminino e do zigoto, né, que é o zigoto é esse aqui, formado após a fecundação em uma espécie com 2 Ns, diploide igual a 6, ou seja, ele tem 6 cromossomos. O ser humano, ele é 2N igual a 46, tá bom? Esse é o ser humano, 46. Esse aqui é um 6. Pode ser um bichinho aí, um inseto, sei lá, uma bactéria. Bactéria não, que a bactéria é procarionte. Pode ser um fungo, por exemplo.
Os gametas haploides, esses aqui, ó, gametas haploides, espermatozoide e óvulo, apresentam 3 cromossomos cada, já mostrei ali que são 3, e se unem no processo de fecundação, formando uma célula diploide, o zigoto, com 6 cromossomos. Ok? Então, já falei isso aqui, 3 de cada vai se juntar e vão formar 6 cromossomos dentro da célula do zigoto. Beleza? Ok, vamos para outra página. Bom, vamos continuando aqui, ó. Agora eu estou na página, deixa eu só ver a página aqui. 134. Página 134 diz assim: os cromossomos sexuais. Bom, vou fazer um rascunho aqui antes da gente ler ali. Nós vimos que o ser humano ele é diploide 46, ou seja, nós temos 46 cromossomos. São quantos pares? 23 pares, tá? Aí tem um negócio, tem um desses 23 pares, um par desse aqui é um chamado de par, são os cromossomos, vou escrever aqui, são os cromossomos sexuais. São eles que definem o sexo biológico da pessoa, se ela é masculina ou feminina. Esse par ele é assim, ó. No homem biológico, ele é assim, ó. Tem um parzinho aqui, ele é assim. Assim. E assim. Ó, tá vendo que tá faltando aqui uma perninha, né? E aí nós temos o outro par aqui, ó. Que ele é assim, ó. Na mulher. Mulher. Sim. E aí o outro aqui. Assim. Certo? Qual a diferença? Ó, tá vendo que o homem a gente chama de XY, né? XY. E na mulher, X. Tá? É a diferença entre homem e mulher. Falta uma perninha aqui do homem aqui. Tá? Agora o que acontece? O corpo do homem, quando vai produzir gameta, espermatozoide, ele pode produzir gameta com essa parte aqui, ou seja, ele pode produzir um gameta, fazer aqui um espermatozoide, um gameta X, mas também pode produzir um gameta Y aqui, certo? Espermatozoide. A mulher, quando o corpo vai produzir lá os óvulos, pode produzir um óvulo, fazer maior aqui, um óvulo X, e o outro óvulo X. Tá? Vocês lembram que aqui os gametas eles são haploides, eles não têm o par, eles só têm um só. Tá? E aí o que acontece? A fecundação pode acontecer desse aqui, ó, pode acontecer, vou fazer de vermelho. Pode ser esse espermatozoide com esse óvulo, mas também pode ser desse espermatozoide com esse óvulo aqui. Certo? Estou fazendo só um jogo de probabilidades aqui. E esse outro aqui, ó, ele pode fazer um cruzamento com esse aqui ou com esse aqui. Então vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui deu X com X. Depois deu X com X. Aqui deu Y com X. E aqui deu Y com X. Certo? Então eu posso ter aqui, ó, mulher, homem e homem. Certo? Aí qual é a chance para cada lado? Eu tenho 2 chances de ter mulher e 2 chances de ter homem, ou seja, 50% de chance para cada lado, né? De nascer menino ou menina, tá bom? Entenderam essa parte aqui? Então vamos ler ali como que fica ali. Nos mamíferos e em alguns outros seres vivos, há um par de cromossomos que diferem entre os indivíduos do sexo masculino e do feminino. São os cromossomos sexuais. Nas pessoas do sexo biológico feminino, esse par é formado por 2 cromossomos idênticos, chamados cromossomos X. Você viu ali que eu desenhei, né? 2 X. Vamos desenhar de novo aqui. Um X e o outro X. Nas pessoas do sexo biológico masculino, esse par é constituído por um cromossomo X e o outro cromossomo menor chamado Y, porque ele falta uma perninha nele ali. Então esse aqui é o feminino. Como é que desenha o feminino? É uma cruzinha para baixo e o masculino é uma flechinha para cima. Assim. Desse modo, é possível determinar o sexo biológico de um indivíduo pela análise do seu cariótipo, ou seja, fazer uma análise genética, você
sabe-se o ser... Porque existem algumas espécies que você olha, você não vê. Olhando, você não sabe se é masculino ou feminino. Algumas aves, né? Tem aves que você não sabe se é masculino ou feminino. Tem que fazer um teste de DNA. E aí você vai verificar isso aqui, ó, o par de cromossomos sexuais. Tá bom? Bom, aquele cruzamento ali eu fiz aqui, ó. Eu já fiz ali no desenho do lado. Olha só, o pai, XY, e a mãe, XX. O pai pode produzir o X ou o Y, a mãe só produz X. Aí fazendo os cruzamentos, ó. Olha lá, XX feminino, XY masculino, XX feminino, XY masculino. Quanto? 50% de chance para cada, para ter filho homem ou filho mulher, tá bom? Aí aqui, claro que tem família que, ou por sorte ou por azar, não sei, às vezes tem 4 filhos e nasceu tudo mulher, né? Isso é na sorte. Ou nasceu 4 filhos tudo homem, na sorte. Né? Meu pai e minha mãe nasceram 3 homens, né? E aí não veio menino. Já no meu caso, quando eu casei, eu tive ter filhos, eu tive 2 meninos e uma menina. Né? Poderia ser o contrário, 2 meninos e um menino. Questão de sorte aí na hora do encontro do espermatozoide e do óvulo. Tá? Vamos lá. O que é cariótipo? Cariótipo. O conjunto de características morfológicas dos cromossomos, morfológica é formato, tá? Forma. Morfológico é forma. Então, o conjunto de características das formas dos cromossomos, como número, tamanho e forma, constitui o cariótipo de uma espécie. Então, análise dos tipos de cromossomos de uma espécie é o seu cariótipo. Cada espécie apresenta um cariótipo diferente. Um cariótipo diferente. Lógico, cada um tem uma sequência genética diferente. Existem algumas técnicas que facilitam o estudo do cariótipo de uma espécie, como a fotomicrografia. Olha só, isso aqui é interessante. Isso aqui é tirar foto dos cromossomos. Olha aqui embaixo, foto dos cromossomos. Isso aqui é do ser humano, ó. Os 23 pares estão aqui. Olha lá. E está em ordem de tamanho. Ó. O 1 é o maior, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vai. E aí no final nós temos o cromossomo sexual aqui. Ó. Tá? Aí está dizendo assim. Ó. Na qual as células em divisão são fotografadas ao microscópio. E tratamentos que promovem o surgimento de faixas horizontais típicas nas bandas de cada cromossomo. Vocês dá para ver aqui que tem umas faixinhas brancas, ó, umas faixinhas brancas no meio das faixinhas mais escuras, certo? Essas faixas também servem para identificar alguma doença, alguma presença de um gene. Com base nessas técnicas, é possível organizar os cromossomos de um cariótipo em pares, considerando seu tamanho e sua forma, além do padrão de bandas. Então, o padrão dessas manchinhas brancas dá para identificar quem é quem, tá? Por convecção, organizam-se os pares em ordem decrescente de tamanho, numerando-os. Então, usa uma técnica lá que chacoalha ali o vidro onde está cheio de cromossomos. Os maiores vão para baixo, os menores vão para cima e eles vão separando, vão fotografando e aí vai montando esse esquema aqui, tá? Isso aqui é a fotografia dos cromossomos. Isso aqui, ó, tem um aumento de 4.100 vezes para poder aparecer aqui os cromossomos, tá? Lembrando que cada cromossomo desse, ele é um novelo, assim, do DNA. Ele é o DNA emboladinho assim, né? Certo? E aí, quando a célula vai se reproduzir, ele fica assim, nesse formato, e ele duplica aqui do lado. Duplica outro. Por isso fica esse xizinho aqui. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima página. Bom, vamos ver agora aqui, para terminar essa parte desse tema 3 aqui, vamos ver alterações cromossômicas. Quando a gente tem uma alteração, né, quando a coisa não funcionou como deveria, a gente tem umas alterações aí na hora das divisões celulares na formação de um novo indivíduo. Alterações cromossômicas. O cariótipo de algumas pessoas apresenta alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. Muitas dessas alterações resultam em conjunto de características e sintomas, caracterizando as síndromes cromossômicas.
Tá? Então a pessoa nasce com uma alteração genética, quando aqueles parzinhos não se formam da maneira correta, ou falta um par, ou em vez de ser um par aparece um trio, né? Em vez de ter um par de cromossomos, pode aparecer um trio de cromossomos. Ou então está faltando um pedaço de um dos cromossomos. Vamos ver. Observe o esquema da página anterior e reflita. O que aconteceria se o filho de um casal fosse o resultado da fecundação de um gameta feminino alterado com 2 cromossomos X por um gameta masculino com um cromossomo Y? Então, por exemplo, o que ele está falando ali? Em vez de formar, quando você tem lá o feminino aqui, né? Pode formar um gameta X e outro gameta X. Em vez de formar assim, de repente, formou aqui ó, um gameta XX, certo? E aí, quando você tem aqui um masculino, ele forma um X e um Y, certo? Digamos que esse aqui vai se juntar com esse aqui. O que vai acontecer? Vai formar um X, XY. Em vez de ser dupla, em vez de ser um par de cromossomo sexual, vai formar um trio, né? Dentro das células. Então, vamos ver, olha só. As células dessa criança teriam um cromossomo sexual a mais do que o padrão da espécie. Então, ele seria XXY, sendo 2X herdados da mãe e o Y herdado do pai. Essa condição ocasiona síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Tá? São pessoas que nascem com essa alteração genética aí. As pessoas com essa síndrome são do sexo biológico masculino. Elas são homens e apresentam características como órgãos sexuais pouco desenvolvidos. Ou seja, os órgãos sexuais não se desenvolvem direito. Infertilidade, ou seja, não pode ter filho. E membros inferiores, as pernas e os braços alongados. Eles têm os braços compridos e as pernas longas também. Tá? São pessoas com síndrome de Klinefelter. Se você digitar na internet síndrome de Klinefelter, você vai ver foto de pessoas que têm essa síndrome. Tá? São pessoas assim, de membros longos, os órgãos sexuais não se desenvolvem. Ou seja, a pessoa fica adulta, mas fica com o órgão sexual masculino de criança. Tá? De forma similar, a fecundação de um gameta feminino sem nenhum cromossomo sexual por um espermatozoide portador de um cromossomo X levaria à formação de um zigoto com cariótipo diferente do padrão da espécie. Ou seja, se você tem um gameta feminino que não tem cromossomo sexual e um espermatozoide que tem um cromossomo X, né, que seria para formar uma menina. Vou voltar lá. Nesse caso é assim, ó. Deixa eu diminuir aqui. Nesse caso, a feminino forma um sem cromossomo sexual. E aí se junta com esse aqui do cromossomo X. Ó. O que vai ter? Só um X? Não vai ter um par aqui. Né? Não vai ser nem XX e nem XY. Vai ser só... O resultado aqui vai ser só X. Ou seja, não tem par de cromossomo sexual. Né? Então, nesse caso... Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Nesse caso, o zigoto formado teria apenas um cromossomo X, caracterizando a síndrome de Turner. Olha lá, outra síndrome. As pessoas com essa síndrome são do sexo biológico feminino. Elas nascem mulher e apresentam baixa estatura, são pequenas, e infertilidade, não podem ter filhos, entre outras características. Tá? Se você digitar também aí síndrome de Turner no Google, você vai ver mulheres com essa síndrome. Então, olha lá, síndrome de Klinefelter é de homem, que tem XXY, tem um trio de cromossomos sexuais. E a síndrome de Turner é quando a mulher só tem um cromossomo X. Outro exemplo de alteração cromossômica é a síndrome de Down. Essa é bem conhecida, né? As pessoas com essa síndrome têm 3 cromossomos 21. Então, aqui, ó, isso é chamado de, olha lá, em vez de 2, né? Em vez de ser um par de cromossomos, o 21, ele é um trio. Vamos olhar aqui, ó. Lembra que eu falei? O ser humano tem quantos pares de cromossomos? 23, né? Vamos olhar lá embaixo, então. Olha aqui o 21, ó. O 21, em vez de ser tá tudo duplo aqui, ó. 2, 2, 2, 2. Quando chega aqui no 21, ó, você tem 1, 2, 3. Você tem um trio, certo? Quando você tem um trio, a pessoa nasce com síndrome de Down. Essa condição em que o cariótipo apresenta 3 cromossomos de um par, em vez de um par, né? Recebe o nome de trissomia. Ou seja, esse problema do cariótipo é chamado de trissomia.
Por esse motivo, a síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, tá? Então, é o nome mais bonito para síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, tá? Quem tem síndrome de Down, vocês sabem, tem um rosto característico, né? Podem apresentar alguns, aliás, vários, né? Nascem com um probleminha no coração, que às vezes tem que fazer cirurgia. Os dedos dos pés e das mãos são diferenciados também. Tem uma certa maior dificuldade de aprendizado, mas eles podem aprender muito e virarem adultos e eles podem ter uma vida praticamente normal. Aqui tem um rapaz com síndrome de Down e olha só, ele está trabalhando aqui, ó. Né? As pessoas com síndrome de Down, assim como qualquer outra pessoa, apresentam personalidades e características únicas e podem levar uma vida autônoma. Ou seja, eles podem trabalhar, podem ter emprego, muitos até casam, namoram e casam, tá bom? Ok. Aqui, não vou ler esse texto aqui embaixo, está mostrando o aumento de 4.100 vezes. Eu já falei, né, que aqui o par 21, ó, em vez de ser um par, é um trio. E aí causa a síndrome de Down. Ok? Então, sobre cromossomos é isso. Nós vamos para o tema 4 agora. Vamos lá. Ok, então vamos aqui para o tema 4, é o último do dia. Divisão celular. Lembrando que é o seguinte, pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Você não precisa assistir ele todo de uma vez, tá? Se quiser dar uma pausa agora, vai lá tomar um café, né? Descansa um pouquinho, né? Depois volta aqui para a mente aprender de maneira fresca, né? Não cansada. Se você estiver cansado, dá uma pausa e volta depois, tá bom? Então vamos lá, tema 4, divisão celular. Tá dizendo assim, ó. Então a gente vai aprender como as células se dividem. O ciclo de vida da maioria das células é composto de um período em que a célula realiza atividades, ou seja, ela está trabalhando, né, como a produção e o armazenamento de substâncias. Algumas células produzem proteína toda hora, outras produzem, sei lá, gordura, outras armazenam, né, pode armazenar gordura dentro dela, dentro da célula, ou armazenar outras coisas, como proteínas e etc. E aí ela está crescendo, né, fase de produção, armazenamento, crescimento, entre outras coisas. E de um período em que a célula se divide. Então tem o período em que ela está trabalhando e crescendo e tem outra que ela está se dividindo. Então ela está originando novas células. A divisão celular é comandada pelo núcleo da célula. O núcleo é que comanda a divisão. Existem dois tipos básicos de divisão, a mitose e a meiose. Certo? A mitose e a meiose. Vamos ver as duas aqui, ó. Aqui, ó, mitose e a meiose. Mitose e a meiose. Vamos começar aqui com a mitose. A mitose é um processo em que a célula mãe origina duas células filhas idênticas a ela. Vou espirrar. Desculpe. Então, de novo, ó. A célula mãe dá origem a duas células idênticas a ela, com o mesmo número de cromossomos. Quando a célula está se preparando para a divisão, os cromossomos se duplicam, o que possibilita que o número de cromossomos das células filhas seja mantido. Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Eu vou desenhar uma célula bem grandona aqui, uma célula quadradona, e o núcleo dela aqui bem grande. Eu vou desenhar aqui um par, um par, dois, e fazer um pequenininho aqui, 3. Certo? Ela está aqui vivendo a vida dela, está produzindo as proteínas que ela tem que produzir. Aí, na hora que vai chegar a época da reprodução, da divisão, ela vai formar isso aqui, ó. Esse aqui vai formar um par aqui do lado igualzinho, ó. Então, forma mais um par aqui. Esse aqui vai formar outro aqui, igual aqui, ó. E esse pequenininho também forma um parzinho aqui, certo? E aí vai acontecer uma divisão. Uns vão para um lado, né? Desses dois aqui que foi cópia vai para um lado, esses dois aqui, um deles vai para cá e outro vai para lá, né? E aqui também, vai para lá. E esses dois aqui de baixo, um vai para lá, o outro vai para lá. Um par vai para cada lado. Então a gente pode ter assim, por exemplo, aí a célula vai se dividir ao meio. Aí nós vamos ter aqui uma outra célula com o núcleo, e aí você vai ter, por exemplo, que esse aqui veio para cá, ó. Ficou aqui, ó. Tá? Aí digamos que esse azulzinho aqui veio para cá, ó. Ficou aqui, ó. Tá? E esse pequenininho aqui, tá aqui. Olha só, agora ela é igual era a célula mãe, certo? Só que aí forma outra célula aqui, ó. O núcleo. E aí formou esse azulzinho aqui, né? O maiorzinho. Fica aqui.
Esse aqui, ó, vem para cá. E a pequenininha aqui, ó, azulzinho, ficou aqui, ó. Então, o que você tem agora? Você tem duas genéticas iguais. Ó, esse é idêntico a esse, este é idêntico a este e este é idêntico a este. Certo? Você tinha uma célula mãe, agora você tem duas células filhas geneticamente iguais. Ok? Uma célula mãe que deu origem a duas células filhas exatamente iguais, geneticamente idênticas. Clones genéticos, tá? Bom, aí diz assim, ó. Nos seres pluricelulares, seres que têm muitas células, a mitose possibilita o crescimento do organismo. O corpo cresce, né? O bebezinho vira adulto, multiplica e também faz a reposição de células que se desgastam e morrem. A mitose faz isso. Então ela faz o corpo crescer, porque aumenta o número de células, e também vai repondo células que vão morrendo. Em vários seres unicelulares, a mitose é o meio de reprodução. Então se você tem um ser que ele é uma célula só, esse aqui, fazendo que isso aqui é um fungo. Isso aqui é um fungo. Como é que ele vai se reproduzir? Fazendo isso. Olha lá, divisão celular. Ele era 1, agora ele é 2. Certo? Nesse caso não existe macho e fêmea. É só reprodução por divisão. Aí a própria célula se divide formando duas. Aí eu tinha um fungo aqui em cima, pode ser aquele fungo que forma a cerveja e o pão, Saccharomyces. Era uma Saccharomyces aqui em cima, agora eu tenho duas Saccharomyces. Ok? É assim que elas se multiplicam. E é por isso que aquele fermento do pão faz o pão crescer, porque elas vão se multiplicando, né? E elas vão se alimentando da massa e produzindo gás também, né? E aí a massa vai ficando fofinha. Bom, agora a meiose. A meiose é diferente. A meiose é um tipo de divisão celular que origina 4 células filhas. Em vez de formar 2, forma 4, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Os cromossomos também são duplicados no início. Então, no início é igual à mitose. Porém, ocorre 2 divisões celulares, resultando em 4 células da redução e na redução da quantidade de cromossomos. Eu vou desenhar aqui para a gente ver. Vamos lá, de novo aqui, ó. A célula mãe, quadradona aqui, e o núcleo. Então, vou desenhar de novo aqui, ó. Você tem aqui um par. Você tem outro par aqui menor. E um parzinho pequenininho aqui. Então, no início é igual. Vai formar um par desse daqui, ó, desse grandão aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Forma um par aqui do grandão. Forma aqui um par desse médio aqui. E forma um parzinho do pequenininho aqui. Então, no início, divide de maneira igual. Então, você divide assim. Divide para cá. Divide para lá. Vou desenhar só o núcleo, tá? Desenhar só o núcleo aqui, ó. Então, você tem aqui um par aqui. Um par médio aqui. E digamos que o pequenininho azul que ficou aqui. Assim. E aí você tem outro aqui. Outro núcleo aqui. Então você formou aqui o par maior. O par médio também azul. E o pequenininho aqui. Então, no início é igual, tá vendo? É igual a mitose. Então, o primeiro processo também é mitótico, é parecido. Só que aqui, ó, o que vai acontecer? Essa daqui vai dividir de novo. E aí, esse aqui vai para um lado, esse aqui vem para um lado e esse aqui vem para um lado. Então, vai formar aqui, ó, assim, ó, só metade dos cromossomos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou ter 1, 2 e 3, certo? E aqui, ó, vai formar outra com 1, 2 e 3. E aqui desse lado aqui, a mesma coisa, ó. Vai se separar aqui, você vai ter um núcleo aqui com um cromossomo grandão, um cromossomo médio e um cromossomo pequenininho. E aí a outra metade, outro núcleo com é azul, com um cromossomo grandão, um cromossomo médio e um cromossomo pequenininho. Então, antes, eles tinham 6 cromossomos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tinha 6 cromossomos. Então, ele era N igual a... Se era 6, são 3 pares, né? Igual a 3, tá? O N é o número de pares. Eram 3 pares. Fez a multiplicação do cromossomo e dividiu. Dividiu aqui. Continua aqui, né? 1, 2, 3,
1, 2, 3. Continua igual. Agora é que vai fazer a divisão, ó. Separam os pares. Aqui. 1, 2, 3. Agora você não tem mais 3 pares. Você tem 3 separados agora. E aqui também não é mais par. É sem par agora. Aqui também, sem os parzinhos. E aqui também. Ok? Então, quantas células eu tenho agora aqui? 4. Né? Eu tinha uma no começo, formou 2 e agora formou 4. E a divisão agora, se você olhar aqui, ó, essa célula aqui, ela não é mais igual àquela no início lá. Essa daqui é uma célula, aqui no início nós temos célula diploide, com duplas de cromossomos. Agora nós temos células haploides, tá? Essas aqui são células N, e aqui em cima eu coloquei errado, ó. Aqui é 2N, aqui, ó, 2N, tá bom? Diploide e haploide. Aqui tem um desenho que está mostrando mais ou menos esse resumo aí, ó. Ó, primeiro aqui é a mitose. Mitose é aquela primeira que eu mostrei. Você tem a célula mãe, ela se divide, né, em duas células iguais. Duas células iguais à primeira. Se você olhar essa primeira aqui, ó, essas aqui são iguaizinhas. Células filhas são idênticas geneticamente. Duplica aqui os cromossomos e eles se separam. Agora aqui na meiose, primeiro você tem uma multiplicação do cromossomo, igual eu mostrei ali, né? Primeiro você tem uma duplicação dos cromossomos. Formam duas células idênticas à primeira, igual aquela primeira ali, só que agora elas são divididas em 4, ó. Divide os pares, separam os pares, tá bom? Aí está dizendo aqui, na divisão mitótica, a célula com 4 cromossomos origina duas células idênticas a ela, também com 4. Aqui ele colocou 4, lá eu coloquei 3, né? Cada uma. Na divisão meiótica, uma célula com 4 cromossomos origina 4 células com metade dos seus cromossomos. Tá bom? Então, fica com cada célula, aqui no final, elas ficam com metade. São células haploides. Essas aqui são diploides. Aí fala, para que, professor, que precisa fazer essa meiose aqui, então? Para produzir espermatozoide e óvulo, certo? Espermatozoide e óvulos, elas são assim, ó. Elas são produzidas por meio da meiose. É a meiose que produz as células de reprodução. Beleza? E, claro, acabei de falar, né, no começo da aula, espermatozoide e óvulo são gametas, eles têm que carregar metade da genética para poder se juntar com outra metade e formar, então, o novo ser, né? Com 46, no caso do ser humano. O espermatozoide leva 23 cromossomos, o óvulo leva mais 23, e aí quando eles se juntam na fecundação, formam um novo ser humano com 46. Beleza? Então, resumindo, mitose, divisão de células comuns. Meiose, divisão para formar gametas, células de reprodução. Beleza? Ok. Vamos lá, seguiu para a próxima página. Vamos lá, então, continuando aqui na página 137, nós temos o seguinte. Vamos lá. Estamos acabando, tá? Nos animais, incluindo os seres humanos, a meiose ocorre em células germinativas. Então, existe um local onde elas vão ser produzidas, que são as gônadas. As gônadas são os locais onde as células de reprodução são produzidas, né? No caso do ser humano, no caso do homem é no testículo, no caso da mulher é no ovário. É ali que acontece a meiose para a formação de células de reprodução. São os gametas, o espermatozoide, no caso do homem, o óvulo, no caso da mulher. Células sexuais que se unem na fecundação, né? O espermatozoide encontra o óvulo, formando um novo indivíduo. Aí está dizendo assim, ó, os gametas, eles são haploides. Lembra? Eles são haploides, eles têm só metade dos cromossomos. E contém metade do número de cromossomos. Ao se unirem na fecundação, originam um indivíduo diploide. Então, os gametas, eles são N, são haploides. Quando forma o indivíduo, ele forma um indivíduo diploide. No caso do ser humano, uma célula haploide, ela tem 23 cromossomos. No caso de uma célula diploide, tem 46. Junta 23 do masculino com 23 do feminino,
formam um ser humano completo, com 46 cromossomos. Restabelecendo o número de cromossomos padrão da espécie. Então, volta a ter 46. O espermatozoide tem 23, o óvulo tem 23. Quando junta, volta a ter 46. Assim, o novo indivíduo possui, para cada par de cromossomos homólogos, um herdado da mãe e outro herdado do pai. Sendo assim, os gametas são responsáveis pela transmissão característica genética dos pais para os filhos. Então, cada par que você tem aqui um parzinho, ó. Um par aqui, outro par ali, né? Eles são iguais. Esse aqui pode ser vindo do pai, esse aqui vai ser vindo da mãe, ok? Bom, vamos ver esse quadro aqui do lado, ó. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não poluir aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Ele diz assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Onde a flechinha está verde, nós temos haploide. Onde está laranja, nós temos diploide. Assim, ó. Nós temos aqui o homem e a mulher, né? O homem nas gônadas, nos testículos, produz o espermatozoide, a mulher no ovário produz o óvulo. Então, ali acontece a meiose. A meiose produz células haploides, verdes, olha só, aqui está verde. Ó. Então, a partir daqui, nós temos 23 cromossomos aqui no feminino, 23 cromossomos do masculino. Aí vai acontecer o quê? A fecundação, olha lá, o espermatozoide vai encontrar o óvulo. Quando eles se encontrarem, vai acontecer a fecundação. A partir daí, olha só, fica laranja. Ó. Agora eu tenho 46 cromossomos. Tá? E aí forma o zigoto, que é o serzinho, o novo ser que vai se desenvolver. Olha lá, ele tem 46. E aí vai acontecer as mitoses, as divisões celulares comuns. Esse ser vai crescer e vai virar o quê? Vai virar adulto de novo. E começa tudo de novo. Aí os adultos vão produzir células por meio da meiose, espermatozoide e óvulos com 23. Esses 23 vão se juntar na fecundação para formar uma célula com 46. E sempre assim. Ok? Beleza. Esse aqui é no caso do ser humano, né? Outros seres têm outros números de cromossomos. Aí diz assim, ó. Os gametas, eles podem conter diferentes combinações dos cromossomos do indivíduo que originou. Então a gente tem uma variação de combinações para formar o filhote, vamos dizer assim, o filho, né? E ele pode ter, por isso que a pessoa tem vários filhos, eles não nascem todos iguais. Eles têm uma variação, uma probabilidade de junção dos cromossomos de maneira diferente. Por exemplo, considerando uma espécie com 4 cromossomos, bom, aí aqui, pessoal, eu vou fazer um desenho. Vamos lá, vou pegar um desenho aqui. Vou fazer assim, ó. Vou desenhar só o núcleo, tá? Núcleo de uma célula comum. Vou fazer a meiose tudo de novo. Eu vou desenhar aqui, ó. Faz de conta que essa célula aqui é de uma pessoa e ela tem aqui um par de cromossomos feminino e um pequenininho aqui. Só dois, tá? Só dois parzinhos. Nem no caso é uma pessoa, pode ser um bichinho aí. Um bichinho, ele tem aqui um par que ele herdou da mãe e um outro par que ele herdou do pai. Um aqui e outro aqui. Certo? Do pai e da mãe. Vamos lá. O que pode acontecer aqui quando eles se dividirem? Primeiro vai acontecer uma mitose, né? Antes da meiose acontece uma mitose. Então a gente vai dividir aqui, ó, uma grande, esse aqui é um par, ó. Esse de cima aqui é um par e esse de baixo é outro par, certo? Vamos dividir eles aqui. Então a gente vai ter uma célula aqui que ele pode trazer aqui um feminino, um grande aqui feminino e um pequenininho feminino também, aqui, o vermelhinho. Aí nós podemos ter aqui o azul, é o que sobrou aqui, um azul grande e um azul pequenininho. Beleza? Agora vai acontecer a meiose. Vai dividir na metade cada cromossomo. Então aqui, ó, esse aqui vai ficar com um grandão e um pequenininho, certo? E aí a outra metade vem para cá, ó. Também vermelho, né? Vermelho, um grandão e um pequenininho. Ficou assim. Agora aqui, ó. Esse núcleo vai ficar com um cromossomo maior, meio cromossomo no caso, e um pequenininho aqui. E para cá, outro azul maior e um outro pequenininho. Certo? Olha só, então eu tinha uma célula aqui em cima que formou 4 aqui embaixo.
Isso aqui chama-se o quê? Como é que chama isso aqui? Chama-se meiose. Meiose. Repare que agora o material genético está pela metade aqui embaixo, ó. E nós temos quatro indivíduos aqui. Quantas possibilidades aqui? Existe essa possibilidade e essa possibilidade aqui. Tá? Só que acabou? Não. Tem outra situação aqui, ó. Eu vou fazer para cá, vou fazer para cima agora, ó. Eu dividi aqui vermelho com vermelho, azul com azul. Foi para os lados diferentes, certo? Só que pode acontecer diferente aqui. Pode acontecer assim, ó. Vou fazer para cima agora, ó. Pode acontecer assim, ó. Em vez de ficar vermelho com vermelho, pode ficar vermelho, esse grandão aqui, né? Esse grandão aqui, com o azul pequenininho. O azulzinho. Ó, diferente daqui embaixo. Aqui ficou vermelho com vermelho. Aqui ficou vermelho com azul. Então, o que sobrou do outro lado lá? Um azul grande. Um par azul grande com o pequenininho vermelho. Certo? Olha que está diferente. Daqui para baixo está diferente daqui para cima. Então, agora vai fazer a meiose aqui, ó. Completar a meiose aqui. Então, vai formar aqui vai formar 2, e aqui vão formar mais 2. Aqui vai dividir ao meio agora. Então, vamos ter aqui um grandão vermelho e um pequenininho azul, certo? Aqui também, ó. Grandão vermelho e um pequenininho azul. E ali do outro lado? Nós temos um cromossomo grande azul e um cromossomo pequeno vermelho. Na verdade, os cromossomos não têm cor, tá, pessoal? Estou fazendo cor aqui para a gente poder observar melhor. E aqui, mesma coisa, um azul e o vermelhinho pequenininho. Olha só. Repare que esses dois aqui são idênticos, né? Ó, esses dois são idênticos. Então, aqui é um tipo de indivíduo. Aqui tem outro tipo, ó. Aqui tem outro tipo de indivíduo. Cromossomo azul grande com vermelho pequeno. Agora aqui embaixo tem dois tipos diferentes também, ó. Aqui nós temos o grande vermelho com pequeno vermelho e um grande azul com pequeno azul. Certo? Então são quantos tipos de indivíduos que eu posso ter aqui? A chance de ter quantos filhos diferentes aqui? Nesse caso, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 combinações genéticas diferentes quando eu estou tratando aqui com 2 pares de cromossomos, né? Ou seja, aqui é quando eu tenho cromossomos 2N, né? 2N igual a 4. 2N igual a 4, eu consigo formar 4 possibilidades aqui, tá? Agora, o ser humano não é 2N igual a 4. O ser humano é 2N igual a 23. Ou seja, olha, coloquei errado aqui. 46. Ou seja, nós temos 23 pares, 46 cromossomos. Então, nós temos uma variação muito maior do que essa daqui, tá? Se eu fosse fazer uma árvore dessa aqui para o ser humano, ia ficar impossível de fazer, porque ia ser muito grande. Ia ter muitas possibilidades diferentes, tá bom? E o que é isso importante? Variabilidade genética. Os filhos não são iguais, eles não são todos iguais. Eles nascem, a não ser que sejam gêmeos idênticos, que aí eles são, a genética é a mesma, gêmeos idênticos têm o mesmo DNA. Mas se você tem vários filhos, eles sempre são diferentes, cada um tem uma genética. Apesar de às vezes eles serem bem parecidos, né? Bem iguaizinhos, às vezes, eles têm genéticas diferentes, combinação genética diferente. Então vamos lá. Olha só. Essa aqui eu já falei aqui, ó. As diferentes combinações possíveis entre os gametas do pai e os da mãe e o próprio processo da meiose contribuem para a variabilidade genética, que é fundamental nos processos evolutivos. Tá bom? Então, aqui no meu desenho, eu fiz a meiose, né? Formou aqui, por exemplo, formou 4 espermatozoides aqui. E aí, cada um desses aqui, ó, 4 tipos de espermatozoides, né? Tem um tipo aqui, 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos. Cada um desses tipos vão se juntar com um óvulo, né? Com também uma variação genética vinda da mãe. E quando misturar isso, você vai ter, então, filhos com a genética diferente uns dos outros.
Tudo bem? Bom, esse desenho que eu fiz, ele está simplificado aqui, só que esse aqui está muito simples, né? Eu fiz mais completo, tá bom? Aqui está mostrando que você tem lá, então, um indivíduo com esse DNA, e aí você pode ter combinações diferentes, ó. Azul grande com azul pequeno, vermelho grande com vermelho pequeno, azul grande com vermelho pequeno, vermelho grande com azul pequeno. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Olha lá, ó. Vermelho grande com vermelho pequeno, azul grande com azul pequeno, vermelho grande com azul pequeno, azul grande com vermelho pequeno, certo? É isso, pessoal. Então, a gente já viu bastante coisas aí sobre genética e DNA e cromossomos, né? Vimos como é a estrutura do DNA, como são os cromossomos, como é a divisão dos cromossomos, o que é mitose, o que é meiose, características hereditárias, né? Nós vimos também algumas síndromes, né? Algumas síndromes, síndrome de Turner, Klinefelter e também de Down. E é isso, nós vimos então bastante coisa aí sobre genética. Por enquanto eu vou parando aqui. Nós temos uma página aqui que eu vou mostrar para vocês que é de exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Cadê? Deixa eu achar aqui. Deixa eu colar ele aqui para vocês. Vou colar aqui, aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. É a página 138, vocês vão fazer a página 138 e faça no caderno, só responder. Você vai tirar uma foto e vai anexar para mim lá no trabalho. E acho que na semana que vem eu vou postar já um quiz ali sobre esse assunto aqui. Ok, pessoal? É isso então. Estudem. Se precisar, assista de novo esse vídeo. Esse vídeo ele é muito importante, tá? Se você puder assistir de novo, fazer sempre as anotações no caderno das coisas importantes, tá bom? Leia o livro também. Você aprendendo direitinho esse conteúdo, o ensino médio vai ser bem mais fácil, porque você vai ver isso aqui em maiores detalhes, com mais detalhes no ensino médio, tá bom? É isso então, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção, um abraço e tchau, tchau.